Saudar os irmãos capazes do Senhor Jesus e queria ler um versículo da Bíblia que diz lá em João capítulo 8, fala acerca da mulher que foi pegada em adultério. E os irmãos abrem a sua Bíblia para me ler, enquanto isso que os irmãos procuram aí, talvez você vai lá buscar a sua Bíblia, eu vou cantar um hino para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você acompanha aí comigo. Davi falou, eu também posso falar, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar, que Deus está operando neste lugar. Jesus, Filho de Deus, eu vou te fazer um pedido. Vai visitar na prisão todos que estão detidos. Também lá no hospital, aonde há muitos feridos, vai salvar o pecador que estás no mundo perdido. De joelho eu imploro, Jesus, estende a tua mão, incline o teu ouvido, tenha, Senhor, compaixão. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Então nós vamos ler a palavra de Deus, que diz em João capítulo 8. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, entretanto, foi para o Monte da Oliveira. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentando, e os ensinava. Os escribas fariseus trouxeram na presença de uma mulher surpreendida em adultério, fazendo ficar de pé no meio de todos. E disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagelo, em adultério.
E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E com insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo ele estas respostas, os acusados, pela própria consciência, foram se retirando, um por um, e começar pelo mais velho até os últimos, e ficando Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, então, vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ele: ninguém, Senhor. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu também tampouco. Vai e não peques mais. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, revela a Tua palavra nesta tarde, Deus, que o Senhor venha fazer a Tua vontade, não a minha, Senhor. Cubra-nos com o sangue, a unção, o poder da Tua glória, em nome de Jesus, e cele com Teu sangue, para a honra e a glória do Teu nome, Deus. Amém, Jesus. Irmãos, eu quero pregar na palavra de Deus, hoje aqui nessa tarde, sobre uma mulher que foi pega em adultério. E no início aqui da palavra, a Bíblia já diz, nos ensina que acerca do perdão, qual seja a coisa que você cometeu, algo que você fez de errado, ainda há perdão para você. Mas o Senhor nos ensina aqui também que nós devemos mudar. Nós queremos o perdão de Deus, mas nós precisamos também dar o primeiro passo. É mudar a nossa vida, é mudar o jeito nosso, da maneira que nós vivemos diante do Senhor. Então eu vou começando pelo adultério desta mulher, que a Bíblia diz que na época Moisés tinha dado a carta que tinha que apedrejá-la, a mulher que era pegada em ato de adultério. Mas eu creio que aquelas pessoas não imaginariam que o Senhor Deus tinha aquela resposta ali. Eles esperavam que apedrejasse, que judiasse daquela mulher. Mas o Senhor agachou sobre o chão, escrevendo sobre o chão, e eles perguntaram ao Senhor: Senhor, o que tu achas? Porque Moisés disse que nós devemos apedrejar se a mulher foi pegada em adultério. E eles procurando um jeito, de poder incriminá-lo, Senhor, torcendo para que Deus falasse algo errado. Mas ele somente disse que aquele que não tiver pecado, que nunca pecou, que nunca fez nada de errado, que atire a primeira pedra. Lance a pedra sobre ela, você que nunca pecou, nunca teve nada, não fez nada de errado. E eu creio que vai ser difícil, porque nós já veio da descendência do pecado. Nós viemos do pecado e vivemos no mundo de pecados. Então ele disse que não tiver pecado, atire a pedra. Então foi saindo dos mais velhos até os mais novos. E ficou somente o Senhor e aquela mulher. E ele, olhando para ela, disse: mulher, que deu seus acusadores? Ela disse: foram todos embora. Então eles não te condenaram? Não. Então nem eu te condeno. Eu só digo para você: vá e não peque mais. Vá, se arrependa e não procure mais andar na vida de pecado, de coisas erradas. E não precisa só ter em adultério ou cometeu algo
que não agrada a Deus. Simplesmente só de pensar, a Bíblia diz, o homem já peca. Só de olhar, o homem já peca. Só de fazer algo diante de Deus que Deus não concorda, já pecam. Aí eu estava lembrando um versículo da Bíblia que diz assim, que ai daquele que viu um escândalo. Nós cristãos, nós servos de Deus, nós temos que vigiar, se for possível, 24 horas. Por quê? Porque uma brechinha que nós damos para as pessoas é motivo de nos apontar e falar, ó o crente pecando, ó o crente fazendo coisa, porque o crente não pode fazer isso, o crente não pode adulterar, o crente não pode levantar falso testemunho, não pode roubar, e não pode fazer nada que venha pecar contra Deus. Mas não é só o cristão, é o católico, é o espírito, é toda a humanidade da terra. Todo ser humano da terra, nós devemos obedecer a Deus e não viver no pecado. E nós, como cristãos, quando a Bíblia diz que ai do que vir um escândalo, já começa por aí. Às vezes as pessoas conhecem a doutrina e dizem, mas quem é aquele rapaz? É cristão. Mas ele está bebendo e não pode beber, porque lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, diz que a idolatria, a feitiçaria, o vício, a bebedice, não herdarão reinos do céu. Então ali já olham e falam, não pode beber, não pode pecar não. Aí olha na mulher, porque, não, você viu aquela irmã com aquela roupa apertada, sensual? Você viu a outra irmã lá, porque ela usa batom, raspa a sobrancelha, faz coisas, e aquilo é crente. Uma brechinha, irmão, que nós darmos é motivo de alguém nos apontar. E o acusador, o apontador chama-se o diabo, que vem senão para matar, roubar e destruir. Então nós temos que vigiar. Talvez você ache, mas não é pecado isso. Mas só de vir um escândalo, a Bíblia já diz que vós já se pecou. Então nós temos que evitar, correr do escândalo. Principalmente eu que sou um pastor, se eu der mau exemplo, deixa eu andar sem camisa, deixa eu andar de bermuda, se alguém vai falar, pastor não pode andar sem camisa e com bermuda. Eu já escandalizei a palavra de Deus. Então nós temos que vigiar nessa área, nesse tempo. Eu vou tirar um exemplo dentro da igreja. Tem pessoas que chegam na igreja, ele acha que o irmão tem que estar de terno, paletó e gravata para pregar, subir em cima do púlpito, porque o púlpito é santo. Então nós temos que subir de paletó, terno e gravata. É o pastor, ele tem que estar bem vestido. A irmã é obreira, a irmã é diácono, então ela tem que estar com a saia até lá embaixo no pé, né? E com uma roupa mais tranquila, não uma roupa sensual, aquela que fica grudada no corpo, que mostra sensualidade. Aí se tem um incrédulo dentro da igreja, ele vai ficar igual aquela semente que foi lançada na beira do caminho, a ave veio e comeu a semente. Foi pregada a palavra e não teve nem tempo de ouvir o que foi pregado a palavra, porque ele fica o tempo todo só olhando a irmã, porque a sensualidade chamou a atenção daquela pessoa. Então Deus diz, ai do que viu um escândalo. Então nós temos que dar bons exemplos. Não estou te condenando. Nós temos um livre-arbítrio. Você faz o que você quiser. Se quer ir de bermuda, se quer ir de short, faz o que quiser. Mas nós temos que obedecer a Deus, e pelo menos dentro da casa de Deus, dentro das casas do Senhor. Eu lembro que um dia eu estava fazendo uma campanha, numa sexta-feira na igreja. Aí tinha um rapaz, nós pedimos para ele entrar, falou, entra aqui. Eu falei, não, eu não vou entrar não, eu estou de bermuda, eu não vou entrar na igreja não. Deixa ele em casa trocar, eu volto. Né? Mas nós sabíamos, porque ele é do mundo, ele ia ir, o diabo ia pôr certo, ele não ia voltar. Não, pode entrar, entra aqui. Né? Deus não faz exceção de pessoas, e com o tempo, ele conhecendo a palavra, não vou precisar nem eu pregar doutrina para ele, falar que é o certo e que é errado, não. Porque quando nós temos o Espírito de Deus, nós andamos em santidade com Deus, nós sabemos que é o certo e que é o errado. A Bíblia diz que nós vigiais para que não caia em tentação, e se um dos vossos olhos pecar, o arranque e o jogue fora. E o que mais pecamos se nós não vigiar é os olhos. E a Bíblia diz que os olhos é a lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos pecar, a lâmpada do nosso corpo pecar, ele contamina todo o corpo. Do último fio de cabelo até as plantas dos pés, contamina o homem. Então, irmãos, vamos vigiar. Vamos vigiar, pelo menos dentro da casa de Deus, quando pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Eu não sou, e a Bíblia diz assim, se você abrir em Mateus capítulo 7, ele diz, por que repara o
o ergueiro nos olhos do seu irmão, se não ser uma grande trave? Se eu ainda nem tirei a trave dos meus olhos, por que eu vou reparar o ergueiro dos olhos do meu irmão? Por que eu vou pôr doutrina no meu irmão? Por que eu vou colocar um fardo na vida do meu irmão se ele nem suporta carregar? Quando nós vemos em Jeremias, no capítulo 23, ele diz assim: ai dos pastores que dispersar, só veio aqui colocar um fardo que ele não suporta carregar. Nós vamos ter que dar conta a Deus. Com o tempo, nós vamos trabalhar para mudar naquela pessoa, para ela andar na doutrina, para ela andar na obediência, na palavra de Deus. Então a casa de Deus é santa, nós temos que andar em santidade. Na casa de Deus, Ele está ali, antes de você chegar no templo, Deus já faz presente.